ontem nós começamos a analisar a capacidade de liderança, saber liderar como um requisito para a manutenção de talentos e, ao mesmo tempo, para empreender com sucesso. Ao mesmo tempo, para empreender com sucesso. Vamos dar continuidade, já que o tema é interessante, é profundo, o tema é longo, né? E o que a gente tem passado para vocês aqui são alguns insights, um pequeno resumo do que a gente ensina no Código Secreto da empresa, da nossa jornada presencial de escalabilidade empresarial, do nosso programa, do nosso método, do nosso código. Inclusive, estou escrevendo um livro, o Código Secreto da Empresa, do nosso processo de aceleração e escalabilidade empresarial, cuja terceira edição será realizada no dia 19, 20 e 21 de agosto. Anote aí, muita gente pegando informações, muita gente querendo participar. Formação essa que é realizada pela minha academia de negócios, né? Pela JD Business Academy, que tem várias formações, dentre elas o Código Secreto da Empresa, tem também o MBN, que é o Million Business Network. Então, pessoal, a gente vem falando, né, desde ontem sobre questão da liderança, capacidade de liderança, saber liderar como um dos requisitos para a manutenção de talento. Quando eu comecei a falar sobre os 4 P's, né? A empresa é composta de 4 P's. Pessoas, que são os talentos, processos, procedimentos que consagram, que consubstanciam os sistemas, políticas e produtos, né? Então a gente começou falando sobre pessoas, falamos sobre os requisitos para contratar e também os requisitos para manter os talentos. Dentre eles está a capacidade de liderança e a gente viu as principais características, nós analisamos 7, tem dezenas que a gente vai analisar, pelo menos umas 20 aqui. Começamos falando para rememorar, da inteligência emocional, que é a capacidade de você conciliar suas emoções, né? Falamos da ousadia, da coragem, falamos da capacidade de tomar riscos, né? Que é uma característica do líder, do grande líder, né? Lembrando a vocês que coragem nem todo mundo tem coragem, mas coragem é essencial que a gente tem. Coragem não é ausência de medo, porque todo mundo tem medo, né? E medo é até bom a gente ter para que a gente se prepare da melhor forma possível para enfrentar as nossas adversidades. Coragem não é ausência de medo, né? Mas a gestão eficaz do medo, né? A vitória e o triunfo sobre o medo. A própria Bíblia trata disso, da coragem. Os homens valentes, os homens corajosos obtêm riqueza. Falamos sobre a questão de tomar riscos. O maior risco é não correr nenhum risco, então a gente tem que estar sempre correndo risco, mas lembrem a lição que eu passei para você, que o risco tem que ser calculado. O risco, a gente não pode colocar o risco à nossa vida, nem à vida do nosso negócio, segunda característica. Falei também sobre a característica do grande líder, que é desenvolver visão de longo prazo. A gente não pode ser imediatista, temos que pensar sempre a médio e longo prazo. Vão anotando aí, pega o caderno, o lápis, vão anotando aí, né? O grande líder sempre vive em busca pela eficiência, ou seja, ele se pauta pela filosofia oriental Kaizen, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã, porque o grande líder procura sempre ser sua melhor versão, a melhor versão de si mesmo. É de extrema importância que ele seja paciente, que ele tenha paciência, porque a paciência constitui-se num poder, constitui-se numa virtude em sabedoria, porque é no profundo da paciência que se encontra o ouro mais precioso, né? O diamante mais brilhante. O grande líder, ele sabe criar times, e nós falamos sobre times, nós falamos sobre pessoas, a importância das pessoas, tanto é que saber liderar é uma das características para manter os talentos, para manter os bons times, né? E falei também da compaixão, ou seja, liderar pelo exemplo e cuidar, empoderar, cuidar dos liderados, saber cuidar dos liderados, tá sempre podendo cuidar com eficiência dos liderados. Tanto é que a gente citou o livro O Monge e o Servidor, de James Hunter. E vamos continuar. O 8º item que a gente passa, a 8ª característica, é que o líder ele tem autoridade, mas não é autoritário. Ele não é arrogante, ele não é prepotente, ele não pode ser arrogante nem prepotente, mas ele tem que ser autoritário na hora. Autoritário não, tem que ter autoridade na hora que precisa ter. Ele não dá ênfase excessiva à autoridade da liderança. Eles não tentam impressionar os seguidores com a sua autoridade, porque aqueles que tentam impressionar os seguidores com a sua
autoridade, ou seja, de forma autoritária, arrogante e prepotente, ele entra naquele tipo de liderança que a gente ensinou para vocês, que é a liderança pela força, pela imposição. E esse tipo de liderança, ela não tem estabilidade, né? O grande líder, ele tem personalidade agradável, porque nenhuma pessoa desleixada e descuidada pode se tornar um líder de sucesso. Procura ter uma personalidade agradável. E essas características que eu tenho passado para vocês, pessoal, e eu fico fazendo uma autoanálise, eu tenho quase todas elas, mas nem todas. Eu não tenho, por exemplo, domínio dos detalhes. O líder, ele tem que ter domínio dos detalhes, né? Uma liderança de sucesso exige que a pessoa seja detalhista. Eu peco nesse item, porque eu sou muito generalista. Eu procuro criar coisas que geram valor para mim, para a sociedade. E depois que eu crio, eu quero que as pessoas cuidem dos detalhes. Eu não sou detalhista, né? Mas é importante você ter domínio de detalhes para ser um líder completo. O grande líder tem noção aguçada de justiça, ou seja, ele é justo, ele faz justiça com justeza, né? Procura ser sempre justo, procura ser sempre imparcial para poder manter o respeito dos seus seguidores. Não pode ser tendencioso, né? Tem que ser imparcial, procura fazer justiça com justeza. Ele tem o hábito de fazer mais do que foi pago. As pessoas, eu não fui pago para fazer isso. Essa pessoa não detém essa característica de liderança do líder, porque o grande líder, ele tem o hábito, ele procura adquirir esse hábito de fazer mais do que foi pago, né? Eles precisam estar dispostos a fazer mais do que aquilo que é exigido. É aquilo que a gente sempre ensina, né? Você tem que procurar querer mais que os outros, fazer mais que os outros, fazer mais que o necessário, procurar fazer não apenas o possível, procurar fazer o impossível, né? Porque o possível todo mundo faz. Eu fiz o possível. Quem faz o possível? Se você fazendo mais que o necessário pode dar errado, imagina fazendo apenas o necessário, fazendo apenas o possível. Então você tem que fazer mais. Eu não fui pago para fazer isso. Meu amigo, você foi contratado não apenas pelo salário. A pessoa que trabalha apenas pelo salário não merece receber o salário, né? Tem que trabalhar por propósito, tem que trabalhar para criar coisas, porque a criatividade e a inovação é a característica essencial do empreendedor, né? A filosofia do empreendedorismo é você ser criativo e inovador. Uma outra característica, ele tem disposição para assumir total responsabilidades, tanto pelos fracassos quanto pelas vitórias, né? Porque líderes de sucesso devem estar dispostos a assumir responsabilidades pelos erros, pelos fracassos, pelas deficiências de seus seguidores. Não foi eu, o cara é o líder, mas quando dá errado foi o fulano, foi esse cara. Não, eu sou o líder, eu assumo tanto as vitórias quanto as derrotas. Então, você não tem que delegar, eu digo, não tem que acusar o seu liderado pelos fracassos, pelos erros, pelas quedas. A responsabilidade é sua, não pode estar acusando. Tem que ter disposição para prestar serviços humildes, exatamente. Grandes líderes, realmente, os bons líderes se mostram dispostos quando surge uma ocasião para realizar qualquer tipo de trabalho que poderiam pedir que outros fizessem. Isso é uma característica que eu também não tenho problema e é uma característica minha. Eu, por exemplo, quando comecei no grupo C educacional, meu amigo, eu lavava a sala, eu arrumava a cadeira, eu lavava banheiro. Hoje não é mais necessário, né? Mas você tem que ser um líder general romano, tem que ser um verdadeiro obstinado, né? E tem que ir para frente da tropa. Então, quem vai para frente da tropa tem que ter disposição para realizar serviços humildes. Uma outra característica é que o líder ele tem que ter expectativa de receber pelo que faz e não pelo que sabe. Ou seja, você tem que almejar, tem que pretender receber apenas pelo que você faz. Eu sou doutor, sou mestre, sou doutor em determinada área do conhecimento humano. Eu, por exemplo, sou mestre doutor em direito, então eu quero receber por ser mestre. Você tem que ter expectativa, tem que pretender receber pelo que você está fazendo e não por aquilo que você sabe, por aquilo que você imagina que sabe, né? Não vive enfatizando título, eu até falei sobre isso, né? Eu sou mestre doutor, não vivo dizendo aí para todo mundo que sou doutor. Tem gente que não tem mestrado, não tem doutorado, fica dizendo eu sou doutor. Doutor é aqueles que fazem doutorado realmente. Eu tenho um doutorado. Não fica enfatizando, né? Porque não precisa ficar enfatizando para mostrar que é melhor do que os outros. Então não fica enfatizando título. Também não tem medo de concorrência dos seus seguidores, ou seja, dos seus liderados. Os líderes
hábeis, eles treinam os liderados, delegam para eles qualquer detalhe de sua área e não fica com medo, né? Não fica com medo da concorrência. Eu não vou ensinar porque o cara vai ficar melhor do que eu. Claro, o objetivo é preparar os seus liderados para serem grandes líderes. Então não tem que ter medo da concorrência dos seguidores. O grande líder é altamente leal, né? Leal aos seus companheiros, leal aos seus liderados. A lealdade é uma virtude enorme, né? A falta de lealdade é um vício imperdoável. Uma outra característica que também é característica dos grandes empreendedores é a característica da resiliência. O que consiste a resiliência, pessoal? A resiliência é a capacidade de você superar os obstáculos, as adversidades e aprender com eles, aprender com os erros, com as adversidades, sem ser tragados pelos mesmos. E a resiliência ela não é inerente ao ser humano, você adquire desde que você observe alguns princípios, chamados de princípios da resiliência, que eu trato com muita propriedade no meu livro O Código Secreto da Riqueza, né? A resiliência é uma das chaves, uma das 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira. Desde que você observe alguns princípios, por exemplo, o princípio de que você deve aprender com seus erros, com seus fracassos, aprender com suas quedas, né? Aprender com os problemas que você aprende, porque as pessoas, quando ocorrem problemas, eles ficam focando muito no problema, quando na realidade tem que focar na solução. Então, esse princípio de que o problema, os erros, as quedas, os fracassos têm que ser os nossos maiores professores, tem que ser levado a sério, muito a sério. Mas outro princípio, por exemplo, que me veio à mente aqui, é o princípio da tolerância, da flexibilidade, da adaptabilidade. É você se adaptar, se adequar a situações difíceis, a situações adversas, né? Porque não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Por exemplo, na pandemia, quando chegou a pandemia, aconteceu a pandemia, não adiantava você ir para a rua, se expor, né? Enfrentar aquela adversidade. Você tem que enfrentar, mas de forma adequada, tem que se adequar, né? Adequar à situação adversa. Tem que ser tolerante também. A rigidez excessiva é burrice, né? O arco muito estendido, ele se quebra, né? Então, é um dos princípios da resiliência também. Mas a compaixão, a própria compaixão, é você ter amor pela pessoa, é você se pautar pela regra de ouro, o que eu quero para mim, eu quero para os outros também, né? Na compaixão você sente o amor, testemunha a felicidade, adquire o que o dinheiro não compra, né? Então é importante você se pautar por esse princípio da resiliência também, que é o princípio da compaixão, até da autocompaixão. Não tem egoísmo, o grande líder procura ser justo, ele é ambicioso, né? Porque ambição é virtude, mas egoísmo é vício, porque os grandes líderes não são egoístas, procuram não ser egoístas, não reivindicam nem honraria, eles ficam satisfeitos em ver honraria dadas aos seus seguidores, aos seus liderados, porque eles têm que saber que a maioria das pessoas, elas trabalham duro para obter reconhecimento, mais para obter reconhecimento do que até dinheiro, porque as pessoas querem ser reconhecidas, não é isso? Capacita, confia e delega. O grande líder tem que saber delegar, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém constrói nada grandioso sozinho. Daqui a pouco a gente vai entrar num tema de extrema importância, que sabe fazer conexões, sabe se relacionar, né? Sabe fazer network. Isso a gente vai analisar com mais propriedade, que é exatamente uma das chaves que eu trato aqui no Código Secreto da Riqueza. Mas antes eu queria falar sobre a capacidade do líder em delegar. Confia, delega, mas toda delegação tem que ser munida de acompanhamento, de avaliação e até de comemoração pelos resultados. Logo, o grande líder, ele norteia-se pelo princípio da delegação, é isso aí. Mas ele tem que acompanhar você. Como a gente não faz nada extraordinário sozinho, não faz nada grandioso sozinho, a gente delega, cobra, avalia, né, e cobra os resultados. Porque toda delegação tem que ter um prazo estipulado, né, para o retorno. Delegação sem acompanhamento e sem avaliação de resultado é enganação, é engodo, né? Não adianta você jogar nas mãos do seu liderado e não cobrar. Eu me lembro que existe até uma lei bíblica em Provérbios, eu não me lembro o versículo, Provérbios, que diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso é o princípio da delegação, o princípio do feedback, o princípio do retorno. E é importante ressaltar, registrar que nenhum líder, nenhum grande líder, nenhum
empreendedor, ele chega muito longe se não desenvolver a capacidade de delegar, de dar e de receber feedback, né? Tem que receber os feedbacks, ou seja, além do retorno, tem que receber retorno. Logo, é extrema importância, querido amigo obstinado, que você encare o feedback, né? Encare o retorno, além do retorno, a delegação, mas com o retorno, com acompanhamento, como um laudo pericial. E esse laudo tem que ser capaz de fazê-lo diagnosticar os problemas e resolvê-los da melhor maneira possível, antes que os problemas se agravem, né? Antes que os problemas se agravem. Logo, as considerações finais sobre o líder. Você é um líder ou você é um chefe? A gente sabe que existe diferença entre o líder e o chefe, né? Então, você é um líder ou você é um chefe? Porque os líderes convencem, os chefes mandam, né? A gente tem que convencer com argumentos. Os líderes, eles inspiram, os chefes sufocam geralmente. Os líderes influenciam pelo exemplo, os chefes se consideram especiais. A gente sabe que os líderes, eles são humildes, os chefes geralmente são arrogantes, mandam, né? São autoritários e não têm apenas autoridade. Certo, queridos amigos? Agora, uma outra característica, que é a última, eu quero me debruçar sobre esse tema aqui, porque é de extrema importância, porque é uma das chaves que eu coloco aqui no livro da riqueza, né? Escrevo com muita propriedade sobre isso. O grande líder, né, ele tem a capacidade de se relacionar, ele sabe se relacionar, ou seja, ele sabe fazer conexões. E o que é isso, pessoal? Capacidade de se relacionar, fazer conexões humanas, a gente chama isso de quê? A gente chama isso de network. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque isso é uma chave de riqueza para a conquista de riqueza e, ao mesmo tempo, é uma grande riqueza. Mas quero lembrar aqui para vocês que a gente está passando aqui alguns insights, um resumo do que a gente ensina lá com muito mais propriedade. Lá a gente não fica na teoria, no Código Secreto da Empresa, cuja segunda edição vai ser realizada no dia 19, 20 e 21 de agosto, em Alphaville, no Olimpo, né, para cerca de 150 empresários, 150 empreendedores empresariais. Lá a gente fala, além dessa parte teórica, a gente fala sobre as estratégias, sobre governança corporativa, estratégias de gestão de pessoas, estratégias de gestão de sistemas, quais são os principais sistemas que a gente precisa ter em nossas empresas, porque hoje o sistema é de extrema importância, de extrema valia, não é? Tão importante quanto pessoas, claro que pessoas são mais importantes, mas logo em seguida vem os sistemas, os processos, os procedimentos. A gente fala sobre estratégia de gestão, de marketing, quais são as principais estratégias de marketing que o empreendedor deve utilizar, a equipe de marketing deve utilizar na empresa. A gente analisa lá 35 estratégias de marketing. A gente fala sobre as principais estratégias de vendas, porque toda empresa tem que vender. A empresa que não vende está fadada ao insucesso, à improsperidade, né, à falência. Eu acho que o principal item, né, de uma empresa é venda, né, e a venda é feita através do marketing. O marketing tem que estar indissoluvelmente ligado, inextricavelmente vinculado à venda, porque a gente cria produto, cria serviço, cria mercadoria, né, que é a espécie do gênero produto, para vender, efetivar caixa e obter lucro, porque lucro é o presidente da empresa. Empresa que não vende para objetivar receita maior do que as despesas e ter lucro, essa empresa não vai ter sustentabilidade, né? Não vai ter perenidade. Se não tem lucratividade, não vai ter sustentabilidade, não vai ter perenidade. Então a gente analisa com muita propriedade as principais estratégias de venda, a gente analisa propriamente estratégias de escalabilidade como, por exemplo, fusões, aquisições, valuation, captação de recursos, quais são as principais empresas de investimento, onde a gente vai buscar recursos para poder escalar. A gente analisa franquias, ou seja, a gente analisa diversos conteúdos de escalabilidade empresarial que, infelizmente, aqui nessa nossa jornada não dá tempo para analisar. Além das ferramentas, além das dinâmicas que a gente faz na prática para poder consagrar e consubstanciar uma verdadeira jornada presencial de escalabilidade. Então vamos começar a analisar essa chave importantíssima, que é uma das chaves da criação de riqueza, do Código Secreto da Riqueza, que é a chave do network, professor.
Quero começar dizendo que network é uma grande riqueza. Mas além de ser uma grande riqueza, pessoal, uma das 8 riquezas da vida, é uma chave para construir riqueza. É uma chave que pode levar você, pode, juntamente com outra chave, ajudar a levar você para o próximo nível. Quero começar dizendo aqui para vocês que network é muito mais do que trocar cartões. Tem gente que chega dando cartão, claro que é importante, porque é um dos instrumentos, né? Você dá o seu cartão, inclusive hoje cartão eletrônico, né? Para as pessoas, para que elas fiquem com o seu contato, mas network é muito mais do que trocar cartões. Se refere a uma extraordinária rede que você vai criar de qualidade, não é de quantidade, de alianças entre pessoas, né? Com qual objetivo? Já digo com qual objetivo? O objetivo de compartilhar informações, compartilhar conhecimentos, experiências, ideias e até ideais, é isso mesmo. Compartilhar sabedorias também, com o objetivo de gerar benefício para os membros das redes. Por exemplo, se você conhece uma pessoa e troca uma maçã, dá uma maçã para ela, ela lhe dá uma maçã. Essa pessoa vai levar a maçã que você deu, você vai levar a maçã que ela deu para você. Mas se você troca ideias, experiências, né, que a gente chama de sabedoria, e até ideais, né, se você compartilha conhecimento, se você compartilha informações, você sai mais rico, porque você sai com as suas informações, sai com os seus conhecimentos e ao mesmo tempo com as informações que você pegou da pessoa, né? Ou seja, você sai mais rico. Então, queridos amigos obstinados, network é conexão. Por isso que a gente diz formar conexões, realizar conexões. É conexão, mas quando eu me refiro à conexão, eu quero registrar aqui que se você quer conexão, prepare-se para a desconexão. Isso mesmo. Se você quer conexão, prepare-se para uma desconexão. Por quê? Ou para certas desconexões. Porque enquanto certas pessoas não saírem da sua vida, pessoas negativas, pessoas que não acrescentam nada, pessoas que não agregam nada, outros não vão entrar. Então, conexão também passa por desconexão. Anote isso aí, caderninho, papel, anote isso aí. Se você quer conexão, você tem que efetivar, realizar algumas desconexões de pessoas que não agregam nada. Só fazem desagregar e são pessoas pessimistas, pessoas negativas. Então, essas pessoas que contaminam, que não são capazes de realizar coisas grandes e que querem convencer você de que você também não é capaz, certo? Então, o ato de fazer conexão é uma plantação, e essa plantação tem que ser infinita, você tem que estar sempre plantando. É a lei da semeadura, né? A lei bíblica da semeadura. A gente tem que estar semear porque a gente colhe o que semeia. É uma plantação infinita, uma semeadura infinita, mas ao mesmo tempo é uma colheita infinita. Quando eu falo isso, eu quero passar um insight importantíssimo para você aqui. Quando eu falo de plantação, da semeadura infinita, da colheita infinita. Eu quero dizer para vocês que você tem que, nas conexões, no network, você tem que cancelar o compromisso que você marcou para criar o que você precisa. É isso mesmo. Cancele o compromisso que você tem, que talvez não seja importante, para criar um compromisso realmente que é importante, que precisa e que vai ajudar você a passar para outros níveis. É isso mesmo, cancela aquele compromisso que não acrescenta nada. Eu tenho um compromisso. Mas esse compromisso você tem que refletir, fazer uma reflexão profunda para ver se ele vai acrescentar alguma coisa na sua vida, para criar um outro compromisso que realmente você precisa e que pode acrescentar algo na sua vida, certo? Porque o objetivo do network, sabe qual é? É reunir pessoas que tenham diferenciais para se autoajudarem, né? Porque no network não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. No network a gente ousa dizer que não pode haver espaços para individualismo, egocentrismo, jamais, não pode haver espaço para isso. Individualismo e egocentrismo. Tem pessoas que têm intenção velada de fazer network apenas para tirar benefício unilateral. Isso não funciona, essa não é a melhor opção de fazer network, né? Eu tenho a intenção apenas de querer ajuda. Não pode ser não, né? No network, a pessoa tem que visar buscar pessoas que tenham interesses em comum e afinidade de propósitos também, né? A gente tem que ter propósitos comuns, né, para haver ajuda dupla, né? Uma via de mão dupla. Agora, muita pessoa pergunta, Jungui, é importante a gente ter redes grandes
Sim, é importante. A rede tem que estar sempre crescendo, né? Porque senão ela se definha, né? Ela diminui. A rede, mas é muito mais importante que ao invés da rede ser grande, que ela seja de qualidade. Porque pessoas de qualidade são muito mais importantes do que quantidade. A qualidade é muito mais importante que qualidade. Então, não é que a quantidade não seja importante, que a rede seja grande. Até porque você tem que estar sempre procurando ampliar suas redes, que eu chamo de tribos. Quantas tribos de network você tem? Eu, por exemplo, tenho inúmeras tribos e cada dia fico procurando fazer mais. Tem que ser praticado com base em princípios e tem que ser praticado com base nos princípios e preceitos transcendentais para uma vida humana digna. Ou seja, com base nos valores de Deus. Network só é duradouro, só é perene, só é estável se você praticar com base nos princípios e preceitos transcendentais para uma vida humana digna, que a gente chama de valores de Deus, ou seja, com base na honestidade, na ética, na integridade e, sobretudo, na transparência. Todos aqui têm talento. O talento abre porta, mas é o comportamento que te mantém lá. Então, assim, que Deus abençoe a tua vida, porque você tem transformado vidas aqui. Obrigado. Olha, eu tô surpreendida, porque a impressão que eu tenho é que Janguier abriu a caixa preta do negócio dele pra gente. E pra mim valeu super a pena. Paga a viagem internacional, o hotel e a imersão. Assim que recomendo a todos vocês. Vejo claramente nas primeiras horas dele, eu diminuindo todo o tempo de pesquisa e ele me mostrando na prática mesmo como pode fazer. O Janguier trouxe alguns pontos ali que você vê que você está errando, que você pode, primeiro, facilitar minha vida em gestão e outro, para facilitar as vidas dos colaboradores que trabalham comigo. É algo assim espetacular, está superando as minhas expectativas, que tem ainda muito para aprender. Está sendo algo inexplicável. Muito tempo que eu não tomava nota, né, de muita coisa, eu anotei 5 páginas completas, então com certeza já mandei para grupo, comecei com operações hoje já agitando todo mundo, mandando insight, modelando, então vamos acelerar. Aprendi bastante. Muito bom. E olha, todo mundo pode aprender. E eu só tenho a agradecer, né? O que ele promete, realmente ele cumpre. É fugir desse caos e gerar prosperidade, plenitude. É isso. E eu tenho aprendido isso aqui com você. Qual é a nossa tese de investimento? Como ele gosta de falar, a gente não tem tese de investimento, a gente tem tesão em investir. Interessa começar comigo. E antes de empreender empresarialmente, antes de adquirir as habilidades técnicas, você tem que empreender na sua vida. Então, se você usa essas chaves com eficiência e eficácia, com constância e disciplina com amor, você vai empreender na vida e depois, para aprender essas técnicas, que agora são técnicas empresariais, fica muito mais fácil, porque você é o quê? Você é foda, né? Você acredita, você tem autoconfiança. Todos os novos membros da família Million Business Network, dar as boas-vindas e dizer que, tenho certeza, vamos fazer grandes negócios, vamos escalar. Bora! Bora aí! 1, 2, 3, avante obstinado! Escalabilidade empresarial, impulsionamento, estruturação de empresas, sobre desenvolvimento pessoal também, porque uma empresa para se desenvolver, crescer, prosperar, o CPF por trás dela tem que tornar-se um verdadeiro obstinado. Mas hoje vamos continuar analisando essa chave, que é uma chave importantíssima na vida de qualquer empreendedor empresarial de sucesso, que é a chave do network. Eu digo que network é riqueza, está entre as 8 riquezas da vida, né?
conexões, relacionamentos, que eu inclusive falei rapidamente aqui para vocês, da riqueza da saúde familiar, riqueza espiritual, riqueza do conhecimento, riqueza do network, riqueza do propósito, riqueza da reputação, riqueza do networking, redes de network e a riqueza financeira. Além de ser riqueza para quem já tem, o ato de você saber, aprender a fazer network, a se conectar, se relacionar, é chave também. Uma das chaves que eu coloco aqui no meu livro, Código Secreto da Riqueza. Uma das 12 chaves mestra. Agora, lembrando que network não é só trocar cartões, é muito mais do que isso. Refere-se a uma extraordinária rede de alianças. Você tem que construir alianças. Alianças entre pessoas para compartilhar conhecimento, informações, experiências, ideias, ideais, sabedoria, né? Sempre com o objetivo de gerar benefícios mútuos, né? Benefício para os participantes da rede de relacionamento. Eu disse que no network você tem que estar sempre plantando para poder colher, é a lei da semeadura. Em network, o objetivo principal é conexão, mas quando a gente quer conexão, a gente tem que se preparar para desconexão. Isso mesmo, desconexão. Por quê? Porque enquanto certas pessoas não saírem da sua vida, da sua rede, outras não vão entrar, né? É isso aí, outras não vão entrar. Mas, para fazer network, é de extrema importância que o network seja saudável, seja de qualidade e que seja realizado com base em princípios. Em alguns, vamos analisar aqui alguns princípios. O primeiro princípio que a gente tem que analisar é que o network é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Isso mesmo. Network é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Sabe por quê, queridos amigos obstinados? Você tem que ser antes interessante, tem que ter diferenciais, né, para oferecer, para depois almejar algo em troca. É isso aí. Proveito unilateral não gera network. Você só quer para você, seja de forma unilateral. E a gente faz uma analogia aqui, ó. Inicialmente no network você tem que dar, tem que oferecer, tem que perder. Perder no sentido figurado da palavra. Lembra do jogo do Brasil, da semifinal do Brasil com a Alemanha na Copa de 2014, que o Brasil perdeu de 7-1? É isso aí, no network a gente inicialmente perde de 7-1, como no jogo da Alemanha. Porque no network eu tenho que ser interessante antes, sem ser interesseiro. Eu tenho que me preocupar com a dor, com o sucesso do outro, em como ajudar o outro inicialmente para construir uma verdadeira rede de relacionamento. Porque no network, queridos amigos, o que importa, sabe o que é? É ajudar as pessoas. E não em como eu vou ser ajudado. Isso é o que importa no network. Os networkers são as pessoas que fazem network mais bem-sucedidos. Eles têm que pôr as necessidades dos outros à frente das suas. É isso mesmo, tem que se preocupar com a dor, com o sucesso, em como ajudar e não como ser ajudado. Até porque você pode ter tudo que deseja, se antes ajudar os outros a ter o que desejam. Você pode fechar mais negócio em 2 meses se interessando por pessoas do que em 2 anos tentar com que as pessoas se interessem por você. Anote isso. A verdadeira moeda do network não é a ganância. Eu quero para mim. A verdadeira moeda do network, sabe qual é? É a generosidade. Quando você tem como princípio, como preceito, como base, a generosidade para fazer, né, criar e ampliar, manter uma rede de alianças, uma rede de relacionamento, de conexões, aí disse que você está fazendo uma verdadeira rede de network. Então não esqueça que a moeda do network não é a ganância, pessoal. A generosidade. Tem muita gente que faz network só para pedir. Isso é um desastre. Generosidade é tão importante, meus amigos, que certo autor de obras, né, o americano Robert Little, que eu cito no meu livro Código Secreto da Riqueza, ele criou a expressão chamada de netweaving. Netweaving é a evolução do network. Citou no seu livro, tem um livro muito interessante chamado The Heart and the Art of Netweaving. É isso mesmo. Coração e a arte do netweaving, que é a evolução
do network. Netweave, para vocês terem uma ideia, consiste numa evolução, numa mudança de paradigma do network. Se você for estudar inglês, você vai ver que net significa rede, né? Weave significa tecer ou entrelaçar. Logo, Netweave defende a ideia de que nós devemos tecer relações, nós devemos criar laços verdadeiros de amizade. E esses laços têm que ser livres, divorciados de interesses meramente materiais. É isso aí, a gente tem que criar redes divorciados de interesses meramente materiais. Porque o Netweave objetiva ajudar o outro e não saber como o outro vai ou pode ajudá-lo. E o simples fato de ajudar, você vai se sentir bem, porque vai gerar o hormônio chamado de hormônio oxitocina, que é o hormônio da felicidade. É isso mesmo. Então, o Netweave é isso, pessoal. O Netweave é o ato de você ajudar sem se preocupar com o que vai ganhar, qual vai ser a recompensa que você vai ter. Um dia pode vir a recompensa ou não. Porque no Netweave, o conceito, né, é centrado no outro, na pessoa que a gente quer ajudar. Diferentemente do networking, em que o conceito é autocentrado. Networking, eu fixo o conceito em mim, a ajuda tem que vir para mim. Enquanto que o Netweave, eu quero ajudar, certo? Sem carregar nas costas o peso, a obrigação, o compromisso de que eu preciso receber algo em troca. Que é muito mais fácil quando eu não tenho essa preocupação de vir algo em troca, né? E pode vir algo em troca e sempre vem. Então, queridos amigos obstinados, fazer network, ou seja, a evolução do network, que é o Netweave, é invocar a lei bíblica da generosidade, é isso aí. Invocar a lei bíblica da generosidade, já que Netweave não é ganância, né? É generosidade, essa é a principal moeda do Netweave. Então fazer a evolução do network, que é o Netweave, é invocar a lei bíblica da generosidade, também chamada de lei da doação, de dar e de receber, que é muito analisado com muita propriedade do livro de Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, certo? Provérbios, se você pegar Provérbios 11, 25, você vai ver lá testificado que o generoso prosperará. Esse versículo consagra a lei da generosidade. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios de Salomão. Logo, explicando essa lei bíblica da generosidade que consagra, né, a lei do Netweave, a gente informa, ratifica, enfatiza aqui que no universo tudo é energia. A gente sabe muito bem disso. No universo tudo é energia, nada é estático, né? Tudo é energia, tudo está em movimento. O universo, ele opera através ou por meio de trocas dinâmicas de energias. É como se fosse o nosso sistema circulatório. Para que a energia circule em nosso corpo, pessoal, nós temos de mantê-la circulando, nós temos que fazer com que ela esteja circulando, senão ela vai estagnar, ela vai coagular, ela vai paralisar, né, o nosso sangue. Por isso a pessoa tem a necessidade, a gente fazendo um paralelo aqui, uma analogia, a pessoa tem a necessidade de receber, claro, mas também tem a necessidade de dar. É isso aí. A troca de energia mantém a abundância do universo, mantém a saúde da quadrinidade da pessoa. A troca de sangue, a circulação do sangue mantém a quadrinidade da pessoa, a saúde da pessoa. Essa analogia que a gente faz é o simples ato de você receber não mantém, você tem que dar também, por conta da lei da generosidade, da doação, do dar e de receber. Vamos nos referir a dinheiro. Dinheiro, por exemplo. Dinheiro só tem valor se ele circular. É muito óbvio. Né? Se você pega o dinheiro e coloca debaixo do colchão, ele não tem valor algum, não tem valor nenhum. É isso mesmo. Então o dinheiro tem que estar trocando, né? De mãos em mãos, para poder ter valor. Quanto mais troca, mais valor ele tem. Logo, o que eu quero passar para vocês aqui, com base, com fundamento na lei bíblica da generosidade, na lei do dar e do receber, o generoso prosperará, é que para a gente ser feliz, para sermos felizes, a gente depende de receber, né? Estarmos recebendo, mas também dependemos de dar. É isso mesmo, anote aí. Quanto mais a gente recebe, né? Quanto mais a gente dá, aliás, mais a gente recebe. A gente dá, é uma troca de energia. Ó. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E sabe por quê? Porque a gente mantém a abundância do universo circulando em nossas vidas. Por isso eu digo para vocês, se você quer alegria, amor, atenção, apreço, felicidade, sorriso, dê tudo isso também aos outros.
Quer alegria, dê alegria. Quer felicidade, faça os outros serem felizes. Se você quer amor, tem que dar amor também aos outros. E se quer dinheiro também, pessoal, porque foco central aqui é a riqueza material, a riqueza financeira. Ajude os outros também a conquistarem dinheiro. Muito bem, então eu estou falando da lei da generosidade, que consagra o verdadeiro netweaving, que é uma evolução do network. Né? Evolução do network. Estou dizendo que quanto mais dá, mais a gente recebe. Se a gente quer amor, dê amor. Se a gente quer ter dinheiro, vamos também ajudar as pessoas a conquistarem dinheiro. Né? Então, qual é a lição que eu passo para você? Sempre que for visitar alguém, meu amigo, leve algum presente. Eu não estou falando aqui de necessariamente presente material, se você não puder. Mas um cumprimento afetivo. Leve uma flor, leve um chocolate. É isso mesmo, um cartão, um bilhete de amizade. Leve um conselho. Leve uma mensagem inspiracional, uma oração. Às vezes, levar um grande sorriso, né? Um sorriso. E a gente vai falar sobre sorrir daqui a pouco. Leve também um elogio mais leve, porque o importante é sempre dar quando você for visitar uma pessoa. Ou seja, é sempre ajudar. Ajudar em todo lugar. Né? Agora, no ato de dar, se você acha que está perdendo algo, meu amigo, esse presente não serviu de nada. Não. Quero lembrar para vocês que existem o chamado Giving Pledge, que foi criado por Warren Buffett, que é o grande investidor Warren Buffett, e também por Bill Gates. Sabe que instituto é esse chamado de Giving Pledge? Giving Pledge é um instituto de doações de fortunas antes da morte. Grandes bilionários, muitos bilionários, eles fazem doação de parte das fortunas antes da morte para instituições de caridade, chamado de Giving Pledge, que foi criado por Warren Buffett e por Bill Gates. Por falar em Warren Buffett, eu comecei a ler a autobiografia dele, Snowball, Bola de Neve, né? Que é muito grossa, ainda não terminei, mas muito boa. Eu estou sempre dizendo que na jornada para angariar conhecimento externo, é de extrema importância que você se inspire, busque fontes para inspirar. E uma grande fonte é você ler livros autobiográficos, biografias de grandes personalidades da história, de grandes empresários como Steve Jobs, como Bezos, como Elon Musk. Os brasileiros como Jorge Paulo Lema, por exemplo, como Abílio Diniz. Então, Warren Buffett é incrível, conseguiu sua fortuna com muita paciência e conhecimento. Exatamente, Henrique. Warren Buffett. Então, eu sempre digo, sempre leia 2 livros. Um livro que dentro da área de conhecimentos que queira adquirir, e uma biografia. É uma biografia a que eu estou citando aqui, a biografia de Warren Buffett. Muito bem, então, voltando ao netweaving, pessoal, eu falei em alegria, falei em sorrir, proporcionar alegria. Né? Se você quer ter alegria, proporcione alegria. O netweaving é uma forma de transformar contatos profissionais em alianças e em amizades fiéis e sinceras. Né? É isso aí, netweaving, network, é uma forma de você transformar certos contatos profissionais em verdadeiras alianças, mas não só em verdadeiras amizades, em amizades fiéis, em amizades sinceras. E por falar em amigo, eu queria trazer aqui alguns axiomas que eu trago sobre amizade aqui no livro Código Secreto da Riqueza para vocês. Algumas citações interessantes. Uma delas é que eu digo que o verdadeiro amigo deve ser classificado como uma obra-prima da natureza. É isso mesmo. O verdadeiro amigo deve ser uma obra-prima da natureza. Porque o amigo é a direção, é a base quando falta o chão. O verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é a direção, é a base quando falta o chão. E para construir verdadeiras amizades, meus amigos, é importante haver uniformidade de propósito. Por isso que eu disse, quando a gente for fazer network, nós temos que ter interesses comuns e uniformidade de propósito. Porque a verdadeira amizade exige comunhão de ideias e paralelismo de vida. Agora, muito cuidado com os falsos amigos também, né? Muito cuidado com os falsos amigos. Para achar um amigo é preciso fechar um olho. Eu cito aqui no Código Secreto da Riqueza. Para conservá-lo é preciso fechar os 2. Isso é uma metáfora, né? Agora, essa metáfora que eu vou trazer para vocês, que eu aconselho vocês a anotarem como fonte do conhecimento, essa é muito forte. Na prosperidade, nós conhecemos nossos verdadeiros amigos. Eu, por exemplo, tenho tantos amigos, entre aspas, né? Mas eu sei quem são meus verdadeiros amigos. Porque na prosperidade nós conhecemos nossos verdadeiros amigos. Ou melhor, ao contrário. Na prosperidade, os nossos amigos nos conhecem.
É isso que eu quero dizer. Agora, na adversidade, nós conhecemos nossos verdadeiros amigos. Entendeu? Na prosperidade, nossos amigos nos conhecem. É tanto amigo, mas na adversidade, nas dificuldades, nos obstáculos, aí a gente sabe quem é amigo, né? Logo, amizade, numa rede de netweave, numa rede de network, é importante criar alianças e verdadeiras amizades. Logo, vamos procurar criar e preservar as verdadeiras amizades. Agora, sempre lembrando que a verdadeira amizade é como perna de cavalo. Quando quebra, não conserta mais. É isso mesmo. A verdadeira amizade é como perna de cavalo. Quando quebra, não conserta mais. Mas não tenha a ilusão de que terá muitos amigos não, tá? Verdadeiros amigos. Eu estou falando de verdadeiros amigos. Como diz certo autor, né? Que eu cito aqui, Henry Adams, por exemplo. Henry Adams diz que um amigo durante a vida é muito. 2 é demais. 3 é quase impossível. E que quem se vangloria de ter conquistado uma multidão de amigos, nunca teve sequer um. Forte isso, né? Quem se vangloria de ter conquistado uma multidão de amigos, nunca sequer teve. Agora, sabe quem é o verdadeiro amigo? Sabe quem é que você tem que ter como sócio, amigo e sócio? Deus. Quando você é amigo ou sócio de Deus, meu amigo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas, né? Quando você tem Deus como amigo ou como sócio, ele te apresentará aos seus amigos. Eu sou não apenas amigo de Deus, procuro ser não apenas amigo de Deus, mas procuro ser sócio de Deus, certo? E eu falei sobre o primeiro princípio. Anotaram aí? Muito bem, a gente está passando aqui alguns insights, né? Um pequeno resumo sobre alguns pontos. Claro que lá no Código Secreto da Empresa, que é o nosso programa de escalabilidade empresarial, que a gente ministra de 3 em 3 meses para empresários. Próxima edição vai ser no dia 19, 20 e 21 de agosto, né? A gente analisa com muito mais profundidade temas mais práticos, mais objetivos, como governança corporativa, estratégias de gestão de pessoas, estratégias de gestão de sistemas, estratégias de gestão de vendas, estratégia de gestão de marketing, né? A gente analisa planejamento estratégico, posicionamento estratégico, cultura organizacional, organograma das grandes empresas. E se a gente quer criar uma grande empresa, a gente já tem que ver a nossa empresa como uma grande empresa. Então, alguns temas que a gente está passando aqui, alguns insights, que a gente vai ver lá com muito mais profundidade, ligado exatamente à escalabilidade empresarial. Fazer com que a sua empresa adquira um maior valor para captar recursos, investimentos, para que ela possa crescer, para que ela possa se transformar numa empresa de um outro nível, né? Para que possa faturar mais, quem sabe faturar 10 vezes mais. Esse é o objetivo nosso. 2, né? Escreva uma palavra aí. Mas eu também já representa, indica. Eu, levanta a mão. Muito bem. Veja que eu, ao longo dessa jornada, tenho falado de conselhos, tenho falado de modelagem, tenho falado de mentores. Aqui eu tenho falado de alguns temas, claro que de forma resumida, onde a gente vai analisar com mais profundidade no Código Secreto da Empresa, que é a nossa jornada de escalabilidade empresarial. Mas eu quero pedir licença para vocês aqui, pessoal, para falar um pouco mais sobre o Código Secreto da Empresa, que é o meu programa de aceleração empresarial, que é realizado pela minha academia de negócios. Mas antes de falar, eu queria trazer aqui um fundamento bíblico. Se vocês pegarem Provérbios de Salomão, Provérbio 24, versículos 5, 6, ele trata da lei do aconselhamento, da lei da modelagem, da lei da mentoria. Na medida em que Salomão diz que os planos fracassam por falta de conselho. É isso aí. Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são muito bem sucedidos quando há muito conselhos. E mais adiante Salomão diz que na multidão de conselheiros está a vitória. É isso aí. Quando Salomão se refere que os planos fracassam por falta de conselhos, mas serão muito bem-sucedidos quando há muito conselhos e que na multidão de conselheiros está a vitória, ele está consagrando o que nós chamamos de lei do aconselhamento ou lei da mentoria. Os mentores. E o programa de aceleração, o programa de escalabilidade empresarial, de impulsionamento, de alavancagem empresarial, de alta performance empresarial que nós criamos, nada mais é do que um programa de mentoria, né? Um programa em que você passa 3 dias comigo e com minha equipe, orientando você a escalar, impulsionar a sua empresa. Lá a gente não fica ensinando apenas na teoria, mas a gente faz dinâmicas, na prática.
sobre empreendedorismo, sobre empreendedorismo empresarial, né? Sobre criatividade, sobre inovação, sobre modelagem, sobre network, sobre criação de riqueza, sobre business, sobre finanças, growth, governança corporativa, estratégia de gestão, estratégias de pessoas, estratégias de sistemas, estratégia de marketing, estratégia de vendas, compliance, sobre ESG, Sistema de Responsabilidade Social Empresarial, sobre franquias, mas sobretudo, pessoal, sobre escalabilidade, aquisições, captação de recursos, valuation, pitch. A gente ensina lá com muita propriedade na teoria e na prática. E por que na prática? Porque na prática a gente recebe os participantes que queiram fazer pitch reais para mim e para minha equipe, para que a gente possa investir, certo? Para que a gente possa investir. Então essa jornada, né, esses 3 dias, é capaz realmente de fazer com que você leve a sua empresa para o próximo nível. Para quem sabe multiplicar o seu negócio, multiplicar o seu patrimônio, pelo menos fazer com que você fature pelo menos 10 vezes mais. E a gente diz que na sociedade em que a gente vive, sociedade tecnológica, tecnotrônica, digital e disruptiva que a gente vive, meu amigo, a competição, a concorrência está muito mais acirrada, porque os concorrentes estão muito mais preparados. Da importância de participar ativamente de jornadas como essa, de jornadas de preparação, de inspiração, de modelagem, de impulsionamento, de alavancagem, ou seja, jornada de escalabilidade empresarial. Até porque o campeonato da nossa vida dura a vida inteira. O que a gente faz no CSE? Ensinando esses institutos, esse conteúdo. No CSE a gente planta a semente de ouro, semente da escalabilidade empresarial. A gente diz que a gente dá a vara para pescar, cabe o participante pescar, porque hoje a gente começa o processo de mudança de mentalidade, mudança de mindset e fornece as principais técnicas, as principais ferramentas de impulsionamento e de escalabilidade empresarial, certo? Lá no CSE, a pessoa, o participante, adquire conceitos, conteúdos, adquire técnicas e ferramentas empresariais de alavancagem e de escalabilidade empresarial, de crescimento e de riqueza. Sabe com quem? Com quem já fez. Com quem já fez. Não é com quem leu livros, já que não sou empreendedor de palco, e fica ensinando a ganhar dinheiro sem nunca ter ganho. Com quem já fez, e fez muito. Não é com quem cresceu na internet, não. É com quem fez antes da internet. E está usando a internet como instrumento apenas para atingir mais pessoas, apenas para inspirar mais pessoas. Isso é uma proposta nossa, pessoal. Não é uma promessa, não. É nossa proposta. É nossa proposta. Logo no CSE, eu vou ajudar você a transformar a sua empresa numa empresa de um valuation maior, numa empresa desejada pelo mercado. Você vai aprender comigo como fazer valuation, né? Como preparar sua empresa para receber investimentos. Quem sabe poder receber na sua empresa R$1 milhão de investimento, R$500 mil, R$10 milhões, ou seja, captar investimentos. Inclusive eu próprio posso ser o seu sócio. E lá você tem a oportunidade, terá a oportunidade de fazer um pitch diretamente para mim e para a minha equipe. O que eu quero dizer para vocês aqui é que vocês têm que participar de jornadas como essa, porque chegou a hora de dizer, meu amigo, eu não quero ficar com a empresazinha pequena. Chegou a hora de sair da medianidade. Está na hora de a gente se posicionar nos lugares mais altos do cenário empresarial, do setor empresarial desta nação. É isso aí, chegou a hora de eu me inserir entre os maiores empresários dessa nação, né? O que eu estou falando aqui é de você estar no lugar certo, né, para ter os estímulos certos, com as pessoas certas, com o conteúdo certo, com o conhecimento certo, na ambiência certa, para fazer a alavancagem, a escalabilidade, o primeiro passo da alavancagem, da escalabilidade, né, para mudar de nível, mudar a sua empresa de nível. E isso é uma jornada, pessoal. A jornada começa no código secreto da empresa, né? É uma jornada de médio e longo prazo. Então você tem que adquirir essa mentalidade dessa jornada de impulsionamento, alavancagem, de aceleração empresarial. Porque lá no CSE eu ensino, né, vou ensinar para vocês o que fiz na prática no empreendedorismo, como eu escalei, como fiz, como estou fazendo e como vou fazer. Até porque, como digo para vocês, como disse para vocês, eu ainda vou participar de mais 10 empresas bilionárias. Vocês sabem disso, né? Já fiz uma, vou participar
de mais 10 empresas bilionárias. Firme o passo, pegue o ritmo, meu amigo, e seja obstinado que dá.